Sim ou não? Como perguntar isso para o tarô? Porque na verdade esse é o maior medo de quem está iniciando. Como eu enxergarei um sim e como eu enxergarei um não? Porque vai que a pessoa faz uma pergunta importante para você que está aprendendo tarô e você responde sim quando o correto era dizer não. Ou você responde não e o correto era dizer sim. E o medo de dar essa resposta errada e bagunçar com a vida das pessoas. É por isso que muitos tarólogos não fazem perguntas de sim ou não. Eu sou Silvia Claro, taróloga, terapeuta e mentora do curso A Casa do Tarô. E aqui eu vou te ensinar de uma vez por todas a fazer uma pergunta de sim ou não. E a técnica que eu uso, ela é imbatível. Então vamos lá. Primeira coisa, usar o tarô somente para perguntas de sim ou não é tão raso. Porque o tarô ele é tão profundo, ele é tão simbólico, ele vai tão dentro de nós e da nossa vida. Para que eu vou usar essa ferramenta tão poderosa apenas para perguntas de sim ou não? Mas é claro, se o cliente ele tem essa preferência, é da escolha dele usar o tarô dessa forma tão rasa. Porém, qual que é a melhor forma de usar o tarô? Por que se deu assim, por exemplo, essa pessoa me ama? Se deu não. Então não fica só no não. Vamos perguntar por quê. O que está acontecendo para que essa pessoa nesse momento não tenha amor por mim? Ou vou receber aquela promoção no meu trabalho? Não. Então por que não? Ou o que eu posso fazer para melhorar esse não e transformá-lo num sim? Então aí sim o tarô ele vai profundo e ele vai te ajudar realmente a trazer mudanças para sua vida, certo? Então sim ou não pode fazer? Claro que pode. É difícil? Para quem está começando é só uma questão de aprendizado, porém é raso. O tarô ele pode e deve ir muito mais na tua vida. Bom, vamos à leitura em si. Tem 3 modos de perguntar sim ou não. Eu uso o último. Então, os primeiros eu vou ensinar, mas eu mesma não uso, não pratico e não vou tão a fundo nisso no meu curso. Porque eu vejo que o terceiro modo, que é o que eu vou ensinar, ele é o que dá melhor resultado, principalmente para a leitura, principalmente para quem está aprendendo. Então, uma das primeiras formas que você tem é perguntar. Se a carta for positiva, a resposta é sim. Se a carta for negativa, a resposta é não. E aí a gente cai num grande problema, porque o tarô não tem carta positiva e carta negativa. Todas as cartas do tarô têm o lado positivo e o lado negativo. Depende dos olhos de quem vê. Se eu pegar, por exemplo, essa carta aqui, ela tem uma aparência positiva. Então essa carta, se eu pergunto sim ou não, pela aparência, ok? Eu não tô falando de intuição, eu tô falando pela aparência da carta, ela vai me dar um sim. Só que qual que é o lado que é um lado negativo do Papa? Essa é a carta ao Papa. O lado negativo é a prepotência, é a arrogância, é eu me achar melhor do que os outros, eu achar que só eu sou boa no que eu faço e mais ninguém serve, que eu estou acima da galera em geral. Então, tem um lado negativo. Não é porque o desenho é positivo que essa carta também que essa carta não tem nada negativo, porque toda carta tem o negativo e o positivo. E um outro detalhe, o desenho ele muda de baralho para baralho. Quem desenhou esse baralho fez essa carta de uma forma positiva, uma outra pessoa pode desenhar de uma forma negativa. E aí? O que a gente faz quando o desenho muda? Então, por isso, se fixar na aparência não dá certo. Mas se for a sua escolha, tá tudo bem. A única questão é que a grande maioria das cartas do tarô tem uma aparência positiva. Então, as possibilidades de não, elas se restringiriam a muito poucas cartas. Muito pouca não, né? A pouquíssimas cartas. E aí, como é que faz? Então significa que não é algo que tem poucas chances de acontecer? Não, 50% para não e 50% para sim. Então se a gente vai pela aparência, a gente pode em muitos momentos, dar uma resposta errada. Então por isso eu não uso e não ensino esse método
mas aqui eu tenho que falar para vocês. Um outro método é tirar 2 ou 3 cartas, e continuando pela aparência. Então, se eu faço uma pergunta e saiu essa carta, ok, sim. Eu vou tirar mais uma para confirmar o meu sim. Eu vou abrir aqui no meio. Sim. Então, se as duas, pela aparência, porque tem uma aparência bonita de desenho, me trazem um sim, então é um sim. Com as duas cartas eu confirmei. Aí, se eu procuro e vem dessa outra forma, pela aparência, ela me traz um não. E aí eu pego essa e ela me traz um sim. E um não e um sim. O que pode ser? Vamos tirar mais uma, porque fiquei na mesma. Aí eu tiro a carta da força. Aí a carta da força, ela me traz uma aparência de talvez. Então, a minha resposta é talvez sim, talvez não. Pronto. Agora o cliente ficou mais insatisfeito ainda com a minha consulta. Então, tá vendo porque essas técnicas, elas são muito fáceis, aparentemente fáceis para ver, mas difíceis de acertar na vida real numa pergunta. Você concorda comigo? Eu espero que sim, porque agora eu vou te ensinar um método que eu uso, que eu ensino e que é infalível. Ao invés da gente ir pela aparência, a gente vai pela nossa intuição. Aí pronto, para alguns vai falar assim, ai meu Deus, mas eu não sei se eu sou uma pessoa intuitiva, eu não sei se eu confio na minha intuição. E bom, essas palavrinhas aí que você diz, né, dê uma chinelada na sua bunda, porque é o que você merece, se é o que você está falando. Porque todos nós somos intuitivos. E se você não confia na tua intuição, é porque você não confia em você. Porque se você confiasse em você, você confiaria na tua intuição. Então é isso que você precisa trabalhar. Mas isso é para um outro vídeo. Aqui, nós vamos dizer, através da nossa intuição, como que a gente vai ler sim ou não. Vamos supor que o cliente chegou para nós com a seguinte pergunta. Meu marido ou minha mulher está me traindo? Que é uma pergunta que aparece muito em consulta e é uma pergunta que todo mundo que está aprendendo tem medo de ler, porque vai que eu dou a resposta errada, né? Então, aí já vai aqui o primeiro ensinamento. Não tem pergunta difícil, só existe pergunta. Se a gente calcular que uma pergunta é fácil, outra pergunta é difícil, a gente está julgando o cliente, o tarô, a pergunta do cliente. Então, só existe pergunta, certo? Primeira coisa. Segundo, a pergunta bem feita no tarô, ela é tudo, tudo. Terceiro, focar na pergunta e não fugir dela também é necessário. Por quê? Quando o cliente pergunta, meu marido, minha mulher está traindo? Quem tem medo de ler essa pergunta vai trazer uma resposta assim, olha, você precisa focar em você, cuidar de você, cuidar do teu emocional, cuidar da tua vida, colocar a tua energia em você. E aí o tarólogo sai pela tangente, né? Dizendo, foca em você, não pensa nisso, mas a pessoa está pensando nisso. E ela quer essa resposta. Então nós, como tarólogos, temos a responsabilidade de responder e não fugir dessa resposta e não deixar o cliente com mais ponto de interrogação ainda. O cliente tem que sair com clareza sobre o que está acontecendo na vida dele. Mas eu também entendo que às vezes, e só fique bem claro, às vezes a resposta não vem porque aquela pessoa não está preparada para recebê-la. Mas isso é exceção, ok? É raramente que acontece. Se não toda hora, para não responder uma pergunta dessa, o tarólogo diz, o universo não mostrou, a espiritualidade não mostrou, não vai te fazer bem saber, você não está preparada para receber. Pronto. Quando eu digo isso, o cliente já sabe que está sendo traído ou está sendo traída, certo? É só uma questão de inteligência. Então vamos lá. Pergunta é tudo. Então, ao invés de eu perguntar, o meu marido, a minha mulher, está me traindo? O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa pergunta de forma positiva, porque vai dar no mesmo. Eu vou perguntar se o meu marido, se a minha mulher, no caso do cliente, é fiel. Você entendeu? Porque o tarô, ele tem dificuldade de trazer resposta para uma pergunta feita de forma negativa. Porém, uma pergunta feita de forma positiva,
ela vai trazer a resposta do sim ou do não. Então, lembrando que aqui é uma pergunta fake, ok? Não tô fazendo nem pra mim e nem pra ninguém. Então, eu não vou embaralhar. Eu vou tirar cartas aqui para trazer essa resposta, para que vocês entendam. Então, eu vou separar aqui 2 cartas. Vamos lá. Se eu pergunto, se a cliente veio, quero saber se meu marido tá me traindo. Na hora que eu estiver embaralhando o tarô, eu vou perguntar se o marido dessa pessoa é fiel, certo? Se eu pergunto se o marido da pessoa é fiel e vem a carta do Rei de Ouros, essa carta, ela vem dizendo que sim, ele é fiel. Então, eu fiz a pergunta, trouxe a resposta, eu não fui pela aparência da carta, eu fui pela minha intuição e sim, ele é fiel. Se eu faço a pergunta, o marido, a mulher da fulana é fiel? E veio a carta da morte? Não, essa pessoa não é fiel. Então, o que eu vou dizer para ela? Sim, ele ou ela está te traindo. E aqui, não, ele ou ela não está te traindo, é fiel. Agora, e se vem uma carta com um teor que gera dúvidas, por exemplo, aqui. Se veio essa carta para essa pergunta, que é uma carta de opa, né? Olha, eu posso dizer que traindo, e aqui é uma resposta fake, então eu tô só supondo, porque conectado com uma pessoa, a resposta ela vem de uma forma melhor, mas eu digo, olha, traindo ele não tá, ou ela não tá, mas também não há 100% de fidelidade. Talvez essa pessoa esteja pensando em outras pessoas, talvez olhando para os lados, tendo alguma conversinha sem graça com alguém, algo está acontecendo. Então, veja, quando eu coloco a pergunta, seja ela qual pergunta for, no teor positivo, e vem uma carta desse naipe não, desculpa, uma carta que tem essa energia, uma energia de prosperidade, então não, né? Essa pessoa não tá traindo, ela é fiel. Mas se vem uma carta que tem uma energia um pouco mais pesada e mais desafiadora, então sim, essa pessoa está traindo. Então, ao invés de você colocar a tua pergunta no setor negativo, de uma forma negativa, desculpa, você vai trocar a tua pergunta sempre para a parte positiva. Uma outra pergunta que vem muito: fizeram um trabalho para acabar com a minha vida, para acabar com o meu relacionamento? Então, o que você deve perguntar? Troca, muda, coloca, essa pessoa está livre de demandas? Está livre de trabalho espiritual? Veio uma pergunta, veio uma resposta, por exemplo, essa, ou por exemplo, essa. Se veio essa, tá livre de trabalho espiritual. Se veio essa, não está livre de trabalho espiritual, porque aqui há confusão e aqui há aterramento. Então, sempre coloque a pergunta no teor positivo, porque assim vai ser muito mais fácil você receber a resposta. Lembrando que num trabalho de conexão com a intuição, com o campo energético da pessoa, a tua energia ela se amplia, né? É diferente de fazer agora uma pergunta inventada, onde eu não estou atendendo ninguém. Porque o tarô, a gente não aprende o tarô com perguntas inventadas. Eu não ensino o tarô com pergunta assim, vamos supor que está acontecendo isso, e saiu o 8 de espadas, qual é a resposta? Não é assim que eu ensino. Eu ensino o tarô com perguntas reais, de pessoas reais, para que a pessoa que está aprendendo possa se conectar com aquela energia e trazer uma resposta real. É assim que eu ensino o tarô, porque o tarô não enxerga aquilo que não é a realidade. Porque o tarô, para ele ler, ele precisa acessar um campo energético. Se não há campo energético, o que a gente aprende? A interpretar cartas. E o tarô não é interpretação, não é prova de português. O tarô é vida real. Então, por isso, aqui eu estou ensinando, aparentemente, com uma pergunta fake. Mas eu só ensino com perguntas reais. Mas aqui num vídeo, onde eu estou só ensinando um modo de perguntar sim ou não, é assim que eu faço. E aí,
fica aqui essa forma prática. E uma outra situação, né, que você pode perguntar, por exemplo, vai dar certo o meu relacionamento com ele ou com ela? Ao invés de vai dar certo, você pode perguntar, por exemplo, está alinhado com o meu campo energético ter um relacionamento com essa pessoa? Aí sim, veio uma resposta sim. Está alinhado com o teu campo energético ter um relacionamento com essa pessoa. Aí, o que eu posso fazer para dar certo? E aí você traz a informação que você precisa para fazer com que aquele alinhamento que já está no teu caminho evolua para algo mais efetivo e maior. Entende que no tarô eu sempre falo, a pergunta é tudo. Uma pergunta bem feita, um bom resultado de consulta. Eu espero ter te ajudado. Eu desejo muito axé para todos nós e até o próximo vídeo.